traz um olhar diferente. Rê, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito aí de economia, de Petrobras e, claro, a pincelada que você quiser dar nesse primeiro momento de dissecação aí da pesquisa IPESP de hoje. Perfeito, vamos lá. Primeiro sobre, quando a gente olha, você falava um pouco agora, Dani, a questão de como já os dois líderes já aparecem na pesquisa espontânea, que é quando o entrevistador vai lá e fala, e aí, quem que você vai votar? Na sua cabeça, diga. A gente vê nesse momento que esses números de Bolsonaro e Lula eles já estão muito próximos ao que aparece na estimulada, que é quando se apresenta uma lista. Ainda estão abaixo, mas eles estão já se aproximando muito disso, ainda mais se a gente considerar a margem de erro. E isso tem conexão com o que, inclusive, integrantes do PT destacam, já destacaram nas outras pesquisas, mas voltaram a me falar, que fica evidente essa consolidação do cenário. E aí, quando a gente olha os números novamente, né, dos nomes ali da chamada terceira via, a gente vê que tá uma desgraça mesmo. Eles não conseguem subir, não conseguem se movimentar. Uma coisa alimenta a outra, né? Uma parte do reflexo também dessa acomodação nesses dois polos. Para o presidente Jair Bolsonaro, qual é a grande questão? Apesar do avanço, gente, ele ainda navega num cenário de desaprovação muito alta, acima de 60%. E ali ele não tem conseguido baixar desse patamar. Houve uma melhora, especialmente no início desse ano, em uma série de indicadores, mas parou num patamar muito elevado. Tem muita gente que olha e diz, olha, não está bem. Dani, vamos fazer, acho que a gente fala um pouco mais detalhes sobre os aspectos da economia para ficar nessa questão da Petrobras, porque eu corri para entender qual é esse dado. Afinal, o presidente jogou a ideia da privatização, o Congresso abraçou e a população? Bem, a população até acha que a Petrobras ali está com maior conta do reflexo na inflação, mas a população aprova a privatização? A maior parte não. Vamos trazer aqui essa tela, Nath, que aí a gente já chama o Yuri com ela e a gente mostra e ilustra exatamente o que a Renata está falando, né? A pesquisa IPESP, gente, perguntou aí aos entrevistados, ou seja, aos eleitores, quem tem a maior parcela de responsabilidade pela alta nos combustíveis. Aí olha aí a resposta, né? Muita responsabilidade está em azul clarinho. Um pouco de responsabilidade em laranja, nenhuma responsabilidade em cinza. Então, vamos nos ater aí. A Petrobras é apontada como um agente de muita responsabilidade sobre os preços da gasolina por 64% dos eleitores. Bolsonaro, 20 pontos percentuais abaixo, quase, 19. 45% dos eleitores dizem que ele tem muita responsabilidade. Nesse quadro fica claro que a Petrobras está ficando com 88% da responsabilidade sobre o reajuste dos preços e o presidente Jair Messias Bolsonaro 70%. Então, ele conseguiu dividir bem digamos, a responsabilidade, o peso da responsabilidade de muita ou um pouco, né, com a Petrobras. A guerra na Ucrânia também está sendo considerada pelos eleitores. A pesquisa também perguntou ali sobre governos, né, governos anteriores ou governadores dos estados. Vamos dar uma olhada? Boa, valeu, galera. Em relação, então, aos governadores de estado, olha aí como é que tá. 71 diz que tem muita responsabilidade ou um pouco de responsabilidade. 40 muita e 31 dizem que os governadores têm um pouco de responsabilidade. Governos anteriores, né, Lula e Dilma, 37% de muita responsabilidade, 23% de um pouco de responsabilidade. E olha aí também na conta do Supremo Tribunal Federal, foi parar um pouco, rapaz, 32% dizem que tem muita responsabilidade o Supremo no preço do combustível e 27% que o Supremo também tem um pouco de responsabilidade. 10 só eximem aí o Supremo de ter qualquer tipo de responsabilidade na questão da alta dos combustíveis. Eu volto com o nosso time de analistas para a gente... Renata, quer ilustrar melhor seu comentário em cima disso agora? Porque a gente vê aí que, cara, todo mundo que Bolsonaro
aponta o dedo em alguma instância, acaba levando um pedaço da culpa, né? Até o Supremo Tribunal Federal. Os governadores lá atrás, né, como um dos exemplos da estratégia que o presidente vai colocando, terceirizando, né, parte do problema, e isso cola de fato. Agora, ele ainda aparece em segundo lugar, né? Então, de certa forma, uma mágica interessante, porque o controlador da Petrobras é o próprio governo federal, o presidente é o chefe do executivo, mas ainda assim se consegue, né, colocar como se fosse uma entidade à parte, né, desvinculada das ações do próprio governo. A estratégia deu certo, mas ela tem limitações. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa olhar, porque o presidente está ali em segundo lugar e tem muita gente que ainda acha que ele precisa se mexer. Vamos lá, Yuri Pita, com você. Isso mostra o quanto o presidente, por um lado, tem muito poder de comunicação, a palavra dele tem muito peso, inclusive nesse tipo de debate, e isso vem de algum tempo, por exemplo, em relação aos governos estaduais, que têm uma responsabilidade muito indireta a partir da questão tributária, dos impostos que os estados cobram dos combustíveis, mas acabaram ganhando ali um protagonismo, foram puxados para essa arena e acabaram ficando ali, tendo alguma parcela de responsabilidade bem forte. Mas quando o presidente, da forma como fez, jogou duro ali na questão da Petrobras, acabou conseguindo colocar a própria estatal à frente, como se ela, como disse bem a Renata, como se a estatal fosse a parte das políticas que o governo federal adota nessa questão dos combustíveis. Agora, se por um lado a força da palavra do presidente é muito forte, isso é muito evidente, por outro, também a sua responsabilidade. Por isso, ele não consegue se desvencilhar tanto e continua como o segundo mais responsabilizado na cabeça do eleitor. E tudo isso acaba conectando com a grande questão da economia que impõe esse teto de avanço na recuperação das intenções de voto do presidente. Ô, Leandro, a grande questão aí também né? Bolsonaro precisa manter, como a Renata falou, né? Essa estratégia de repassar a conta tem um limite e aparentemente está batendo nesse limite, né? É o que a gente percebe. O crescimento, como não teve uma grande mudança no cenário econômico, o emprego melhorou, mas não melhorou a ponto de desanuviar o cenário, ainda 12 milhões de pessoas, a inflação está muito alta, a preocupação das pessoas com a inflação. Aliás, vamos dar uma olhada nesse dado que está na lauda seguinte, Nath, porque a gente traz para vocês aí, perfeito, na próxima aí, falando de qual o percentual de eleitores que aposta numa alta do preço, na alta da inflação. Esse percentual chega a 64%. 64% dos eleitores apostam ou que os preços vão subir muito ou vão subir alguma coisa nos primeiros meses de 2022. 21% está dizendo que vai ficar como está e só 10% apostam em queda. Então, de novo, né, essa expectativa, o fato de estar cristalizado na cabeça de todo mundo que a vida está mais cara e vai ficar mais cara, também é um desafio para o presidente Jair Bolsonaro. Olha, Dani, isso leva a um entrelaçamento de dois dados da pesquisa. O Lavareda, naquela análise comentada, ele apontou para isso no seguinte sentido: os números de quem acha que a economia está no rumo certo e que considera a gestão do presidente Jair Bolsonaro boa são praticamente os mesmos. Quem acha que a economia está no caminho certo são 33%, né, dos entrevistados. É muito parecido com quem avalia o governo como ótimo e bom. Na direção contrária, né, quem acha que a economia está no caminho errado são 62%, desaprovam o governo 61%. Então, as duas coisas, como a população está vendo o governo, diz muito sobre como a economia está afetando a vida das pessoas. E aí há uma confluência e também uma interseção, né, porque os números de quem percebe que os preços estão aumentando, de quem acha que tem uma chance mais reduzida de manter o emprego nos próximos 6 meses, ele aparentemente, né, entra ali um pouco das pessoas que acham que o governo não é ruim e nem ótimo, é um governo regular, mas que está olhando a economia como um problema também, né? Esse conjunto de dados é importante. No caso dos combustíveis, Dani, eu queria chamar a atenção para um fato que você e a Renata conversavam, o Yuri também,
quando aparece a responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal, porque dessa vez entrou a pergunta sobre a Petrobras, nessa rodada de pesquisa da IPESP, né, se a Petrobras tinha o tamanho da responsabilidade da Petrobras sobre a alta do preço dos combustíveis. E nos outros fatores, pandemia não, né, guerra da Ucrânia, governos anteriores, governadores de estado, a oscilação foi muito semelhante. O dado que apareceu em fevereiro apareceu mais ou menos da mesma forma agora. Mas do caso do STF é diferente, porque no caso do STF, a última pesquisa IPESP que mediu isso lá em fevereiro apontou que 29% achavam que o Supremo tinha responsabilidade grande sobre a alta dos combustíveis. A gente tem uma oscilação agora positiva quando a gente olha para o último dado, né? É dentro da margem de erro? Mas cresce o número de pessoas aí que está dizendo que a culpa do preço dos combustíveis é do STF, saiu de 29 no último levantamento para 32 no levantamento divulgado nessa sexta-feira, o que mostra, em alguma medida, o discurso incessante e ininterrupto do presidente contra o Supremo Tribunal Federal está fazendo, de fato, ele conseguir dividir a responsabilidade pelo aumento do preço dos combustíveis com o STF. Dani. Agora, veja o peso da realidade, né? O IPESP pergunta: qual é a sua percepção sobre a inflação e os preços dos produtos nos últimos meses? 72% das pessoas dizem aumentaram muito os preços nos últimos meses. 23% dizem aumentaram. Só 1% diz que diminuíram e 3% diz que ficaram igual, que os preços ficaram iguais. Ou seja, 95% dos eleitores reconhece que a inflação está pegando pesado. A Renata, acho que está apurando, volto com o Yuri, em seguida falo com ela. Ô Yuri, é difícil, assim, tá aí, 95% reconhece. Os preços aumentaram, ou muito aumentaram, mas é só botar o pé na rua. Pois é, e aí, se a gente olha, isso é olhando o para trás, e o para frente também é desafiador para o presidente, justamente por causa desse percentual na nossa taxa, que 2/3, praticamente 64%, apostam que ainda vai ter inflação nos próximos meses, ou seja, tem uma perspectiva pessimista em relação ao valor do seu dinheiro, ao seu poder de compra. E isso conectado com a questão do emprego, que não é a maior preocupação dos entrevistados da pesquisa, dado que também nessa faixa de 2/3 dizem que não vem com risco o seu emprego, vem que existe uma chance alta ou muito alta de manter o seu emprego, ou seja, a percepção é, trabalho eu tenho, o problema é que meu trabalho vale menos, meu dinheiro no bolso não dá para sustentar tão bem a minha família como dava para sustentar antes. E isso causa frustração, e isso vira desafio para a reversão de rejeição do atual governo, do atual presidente e crescimento da sua intenção de voto. Por isso que o Lavareda fala isso e o Leandro Rezende observou bem, que está havendo esse entrelaçamento da aprovação e da desaprovação do governo com os índices de aprovação da economia, se a economia está no rumo certo ou no rumo errado. Esses números estão cada vez mais correlacionados, cada vez mais próximos um do outro.